Quem já assistiu ao filme O Lorax da Illumination sabe como a incrível história do Homenzinho Laranja traz uma lição muito valiosa sobre proteger a natureza. E talvez você já tenha noção de que a animação adapta a história de um livro infantil. Ei! Você cortou essa árvore? Mas você sabia que essa trama se baseou na vida de um homem que de fato existiu? E ela teve um final bem mais trágico do que a gente poderia imaginar. Dr. Seuss não é o verdadeiro nome do escritor, mas sim Theodore Geisel. O motivo que ele utilizava esse nome falso era porque suas histórias não só irritavam muitas corporações, como também por conta de seu livro em específico, que é na verdade uma denúncia a um certo grupo de pessoas, que com certeza poderiam colocar a vida dele em risco se soubessem seu verdadeiro nome. Isso porque Lorax, esse ser mágico que defende a natureza, foi inspirado na história relatada a Theodore Geisel por um antigo amigo. Seu nome era Lombard Rexon, mas todos os seus amigos e conhecidos o chamavam pelo apelido de Lorax. Lombard sempre foi um fiel defensor da natureza e guardava um diário onde continha todos os detalhes da sua vida, além das lutas contra aqueles que queriam destruir a floresta em que ele vive. E as páginas desse diário revelaram coisas terríveis que aconteceram não somente à natureza, mas ao próprio Lorax em pessoa, como a gente vai te contar com todos os detalhes agora. Então pega a pipoca e se prepara. Tá começando mais um Teen Videos. Antes da gente comentar da triste história real que inspirou a criação de Lorax, é melhor explicarmos sobre o livro e as principais diferenças entre ele e o filme. Ele foi criado por um escritor infantil de grande sucesso, conhecido como Dr. Seuss. Esse escritor era um ferrenho defensor da natureza e escreveu Lorax para ensinar os valores que acredita serem imprescindíveis para a geração mais nova que a dele. O filme fala de uma trama bem semelhante à produção cinematográfica, só que foca bem mais no próprio Lorax, ao invés de dar destaque a Uma Veizildo ou ao Ted, que na versão do livro aparece somente no final, para receber a semente. Outra alteração muito importante é que Uma Veizildo não tem uma história de origem que explica como ele se tornou ganancioso. Na realidade, ele nem mesmo tem um rosto. O personagem serve somente para representar os empresários gananciosos, além das grandes corporações que desmatam as florestas puramente pelo objetivo de ganhar cada vez mais dinheiro, ao contrário da versão do filme, onde ele é um personagem bem mais humanizado. Afinal, na produção da Illumination, quem assume o posto de ser uma representação completamente maligna das grandes corporações é o O'Hare. Esse cara nem mesmo existe na versão do livro, bem como todos os outros personagens do núcleo da cidade onde o Ted vive. Outra diferença tá no final, que ao mesmo tempo que tem semelhanças com o fim do longa, tem alguns detalhes que mudam tudo. Em ambas as versões, depois da floresta ser dizimada, Uma Veizildo se arrepende e entrega uma semente pro Ted plantar e consertar o seu erro. Só que enquanto a gente vê que a semente foi plantada no filme, o livro não mostra se o garoto plantou-a ou não. O final fica em aberto, ou seja, nunca vamos saber se a floresta vai voltar de fato. Tudo termina de uma forma bem menos bonita que o filme, só que ainda assim continua sendo uma história esperançosa. Esse não é o caso da verdadeira história que o Dr. Seuss usou como inspiração. Quer saber o que aconteceu de verdade? Voltando a Lombard Rexon, ou melhor, Lorax, ele era muito popular na pequena cidade onde passava para vender legumes, e todo mundo de lá o conhecia, ainda mais porque ele tinha um bigode enorme, que qualquer ser humano conseguia ver de longe, então era impossível se esquecer do seu rosto. Lorax vivia isolado em uma floresta próxima dessa cidade, dentro de uma cabana de madeira que o próprio construiu. Ele estava em completa união com a natureza, plantando legumes e pescando peixes para se alimentar. Uma regra que ele sempre seguia era de nunca tirar da natureza mais do que o necessário e sempre proteger a floresta de pessoas que queriam se aproveitar dela, como aqueles que caçam animais pelo esporte. Esse tipo de gente era sempre facilmente espantada, que ele carregava uma espingarda para assustá-las, mas o que não sabiam era que sua arma nem tinha munição. No geral, a vida dele era pacífica e muito saudável. Só que isso mudou quando ele acordou um dia e, ao sair de casa, viu dezenas de homens utilizando machados para derrubar árvores. Claro que Lorax não iria ficar só vendo. Ele foi atrás dos lenhadores com suas
sua espingarda e os ordenou que parassem com aquilo. Os homens não tiveram outra escolha e fugiram. No dia seguinte, Lombard encontrou uma carta na frente da sua porta. O papel tinha a proposta de uma empresa que fazia alimentos, que desejava tirar as árvores da área para criar plantações de comida em larga escala. A empresa ofereceu uma boa quantidade de dinheiro para ele caso parasse de assustar os lenhadores e aceitasse ir embora da floresta. Mas sendo um grande protetor da natureza, Lorax recusou aquela oferta. Afinal, sabia que a floresta seria devastada caso ele fosse embora. Ou seja, o Lorax da vida real era tão justo quanto o que vimos no livro e no filme da Illumination. Você acha ele incrível? Então comenta aqui embaixo o #natureza. Lorax tinha certeza de que aquela corporação não iria desistir tão cedo, e por isso decidiu contar o que aconteceu com os moradores daquela cidade próxima da floresta, para convencê-los a fazer um protesto. Mesmo sendo muito popular e carismático, ele não conseguiu convencer ninguém a ajudá-lo. As pessoas não levavam a sério seus ideais de proteger a natureza e acreditavam que ele estava começando a exagerar. Por conta disso, ele resolveu que protestaria sozinho e patrulharia pela floresta com sua espingarda para assustar os lenhadores, como conseguiu fazer no outro dia. Ele começou a fazer isso no dia seguinte. Como esperado, os lenhadores retornaram. O que ele não esperava era que os homens voltariam também armados com espingardas. Mesmo assim, ele não desistiu e começou a gritar com os homens, dizendo várias ameaças vazias, porque sua arma nem mesmo tinha munição. Ele não tinha a menor vontade de ferir aqueles sujeitos, só queria assustá-los. Mas os lenhadores já estavam de saco cheio, e os líderes da corporação também. Aquelas espingardas não foram dadas aos lenhadores só para assustar o pobre defensor da natureza. Um dos homens mirou em Lorax e atirou, acertando seu ombro. Ele nunca tinha levado um tiro na vida, e ao sentir a bala atingindo seu corpo, deu um grito que aterrorizou todos os lenhadores. Mesmo assim, os homens não desistiram do plano. Eles jogaram o Lorax dentro da sua cabana de madeira e atearam fogo nela. Dessa forma, toda a cabana pegou fogo. Depois de agonizar de dor por vários minutos enquanto seu corpo era coberto pelas chamas do incêndio criminoso, Lombard Rexon infelizmente faleceu. O pior de tudo é que nem os lenhadores e nem a empresa pagaram por seus crimes naquela época, já que a corporação implantou provas falsas na casa de Lorax, como por exemplo restos de bombas caseiras. Assim, a polícia chegou à conclusão que o ambientalista maluco que vivia na floresta pretendia atacar os lenhadores que estavam surgindo, mas acabou causando um incêndio na própria casa por acidente. Quando a notícia começou a circular na cidadezinha, todos ficaram assustados, mas mesmo assim acreditaram na versão dos fatos que a polícia espalhou, fazendo com que ele começasse a ser conhecido como um maluco que ia cometer um crime, e acabou ateando fogo em si mesmo sem querer. A destruição dele foi simplesmente de um dia para o outro, assim como sua vida. O que ninguém sabia era que existia alguém vivo que tinha o conhecimento da verdadeira história. Esse homem era Robert Brown, um dos amigos de Lorax, que se recusou a participar do protesto. Embora tenha recusado, ele acabou se arrependendo e foi encontrá-lo em sua cabana para falar que mudou de ideia. Quando chegou, encontrou Lorax levando um tiro dos lenhadores e sendo levado para dentro da sua cabana. Robert também presenciou o incêndio se iniciando e os gritos de Lorax. Mas como os lenhadores estavam na área e armados, ele não pôde fazer nada. Depois de ver aquelas coisas terríveis, Robert tentou revelar a verdade para a polícia, mas a única coisa que recebeu em troca foi uma ameaça. Todos os policiais da cidade tinham sido subornados pela empresa para fazer vista grossa ao que aconteceu. O amigo de Lorax precisou conviver com aquela cidade por décadas, já que poderia acabar sendo caçado se falasse a verdade para alguém. Isso até ter envelhecido, quando conheceu o Dr. Seuss, que estava viajando de férias para sua cidade. Ele o encontrou sentado no banco de uma praça e perguntou o que aconteceu para que a floresta próxima à cidade tenha sido completamente dizimada. Robert, cansado de guardar aquele segredo no peito, falou tudo o que tinha sido contado por Lorax e o que o próprio presenciou para Dr. Seuss. Tocado por esse relato, ele começou a pensar em alguma forma de trazer essa história de volta, e foi assim que ele criou a história do Lorax, um defensor da natureza que foi calado por uma grande corporação
corporação. A maioria das pessoas só viram em seu livro uma história legal sobre proteger a natureza, mas aqueles que conheceram ou ouviram falar de Lombard Rexon reconheceram o nome Lorax, isso quando leram o livro e entenderam que na realidade aquele velho louco tinha sido injustiçado por todas as pessoas. É bom saber que de alguma forma a verdadeira história daquele homem pôde ser contada pelo escritor de Lorax e agora pela gente. Por isso, se você quiser descobrir mais coisas sobre suas animações preferidas, se inscreva no canal para receber os nossos vídeos diários. Ainda não se tem total certeza de que essa história de fato aconteceu, mas dizem que Dr. Seuss, somente alguns meses antes do seu falecimento em 91, revelou a verdade sobre a origem de seu livro durante uma entrevista a um jornal. Infelizmente, a edição acabou se perdendo com o tempo e virou o que chamamos de Lost Media. Sendo assim, é impossível confirmar se a história é verídica ou não. Só que muitos fãs de Lorax já falaram na internet sobre se lembrar de ter lido essa revista na época em que ela foi lançada, o que seria uma coincidência muito estranha. Não se sabe o nome da empresa responsável pelo que aconteceu ao personagem, mas a maioria das pessoas que lembram de ter lido a edição perdida no jornal falam sobre ele em algum momento ter citado que essa empresa acabou falindo. Ainda bem, né? Mas é muito provável que essa edição tenha desaparecido por influência de alguma outra corporação que não queria ver essa história se tornando popular. Afinal, isso poderia afetar várias corporações que desmatam florestas, mas o que a gente tem certeza é que muitas empresas se irritaram com a mensagem que o Dr. Seuss tentou passar com seu livro, tanto que uma empresa já lançou a sua própria versão de Lorax em 95, o Truax. Nessa trama, o personagem bonzinho é o Truax, um lenhador que corta árvores para uma empresa. O personagem que assume o papel do Lorax é um homem-árvore bizarro, chamado Guard Bark, que ao contrário do bigodudo laranja é meio burrinho. A história é basicamente sobre o Truax falando pro Guard Bark de que destruir a natureza é legal, que ele utiliza os argumentos mais bobos para falar isso. Só que ele, por incrível que pareça, é convencido pelo lenhador e vai embora feliz. É basicamente uma trama feita para convencer as crianças de que o livro é um exagero. Só que o estranho é que existem muitos rumores de que um lenhador envolvido com um incêndio criminoso que acabou com a vida de Lombard Rexon era um homem chamado Trevor Umbert, e seu apelido era Truax. Será que isso significa que a história dele tem alguma relação com esse incidente que aconteceu no passado? Bom, é impossível que a empresa responsável pelo livro tenha alguma ligação. Isso que o próprio Dr. Seuss parece ter dito que a corporação que fez tudo aquilo de ruim faliu. A nossa teoria é que tinha alguém infiltrado na criação de Truax e deu algum jeito de fazer esse ser o nome do livro e do protagonista. Assim, quem conhecesse a verdadeira trama de Lorax já ia reconhecer o nome e perceber que esse outro livro não traz boas mensagens. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!